Nesse vídeo, nós falaremos um pouco sobre topologias de rede, formas de comunicação e controle de acesso ao meio. Então, falando sobre topologias, o que significa o termo topologia? A topologia ela é a forma como os dispositivos ou os equipamentos de rede e as comunicações de rede elas estão arranjadas, elas estão organizadas. E aí existem duas formas para ver essa topologia. Uma forma é a forma como os dispositivos e os enlaces, eles são organizados fisicamente, e aí está relacionado a como esses dispositivos e aonde esses dispositivos estão localizados, e a topologia lógica, que ela vai apresentar as conexões virtuais. Vamos ver um exemplo aqui. Então, a topologia física, ela vai mostrar como os dispositivos estão organizados, por exemplo, em uma sala. Aqui a gente tem um exemplo em que eu tenho diferentes salas, eu tenho a sala 1, eu tenho a sala 2, eu tenho outros locais, cada quadradinho desses aqui é um local, e esses locais ele tem dispositivos. Então a topologia física, ela diz aonde estão os dispositivos, aonde ele está localizado e com quem ele está se conectando. Então, essa topologia física trata da organização física dos dispositivos e da onde estão vindo os enlaces e para onde estão saindo os respectivos enlaces. Já a topologia lógica, ela está muito mais relacionada à organização lógica da rede e à criação de sub-redes. Por exemplo, aqui eu tenho uma determinada rede lógica e essa rede lógica vai ter um conjunto de dispositivos e esses dispositivos vão se conectar com outros dispositivos, switches e roteadores por meio de interfaces de rede. Então eu sei que, por exemplo, até essa interface eu tenho uma conexão, uma comunicação com a subrede com o endereço 192.168.10.0. E aí eu tenho outras subredes e as outras subredes elas terminam, elas concluem nessas interfaces de rede, porque o roteador é sempre o delimitador da minha subrede. Então, voltando um pouquinho aqui, então a topologia física, ela vai mostrar como as conexões físicas e como os dispositivos eles estão interligados, e a topologia lógica fala sobre como acontecem essas conexões, as conexões lógicas ou virtuais entre os dispositivos e quais são as interfaces de rede que estão fazendo essas comunicações, tá? Isso vai montar uma topologia lógica e ela é muito importante para o administrador de rede conseguir se organizar. Então, existem basicamente três formas em que as topologias são organizadas hoje, seja na LAN, seja na WAN. Na LAN a gente tem outros modelos que nós já vamos ver. Então, a comunicação ponto a ponto, eu vou ter alguns dispositivos que estão se conectando diretamente. Então, eu tenho uma comunicação entre um determinado dispositivo, eu tenho um roteador aqui embaixo, eu vou ter um roteador aqui embaixo que está ligando a outro roteador aqui embaixo. Então, eu vou ter uma conexão ponto a ponto, tá? Essa é uma comunicação mais simples e ela é bastante comum. Nós temos também uma topologia chamada estrela, em que nessa topologia eu tenho um nó central e esse nó central ele vai interconectar diferentes sites, diferentes outros roteadores. Então aqui a gente está falando, como estamos falando da WAN, estamos falando necessariamente de roteadores. Então a organização física ela não é necessariamente em formato estrela, mas o lógico a gente fala de formato estrela. Então eu vou ter diferentes nós e esses diferentes nós eles vão estar ligados a um dispositivo central. Para que esse dispositivo ele se comunique com esse dispositivo do lado, então eu tenho esses dois dispositivos comunicantes, eu preciso necessariamente passar
pelo dispositivo central. Então, eu não consigo fazer uma comunicação direta entre os dispositivos, tá? Essa é uma característica da comunicação estrela. Então, se você olhar pelo ponto de vista do provedor de serviços, que conecta, desde que ele conecte clientes finais, por exemplo, casas, empresas, aquele roteador ele pode se conectar a diferentes clientes, um mesmo roteador pode se conectar a diferentes clientes, caracterizando uma comunicação em estrela. E aí a gente tem uma comunicação em malha, que ela vai fornecer alta disponibilidade, e aí eu tenho comunicações redundantes, tá? Então, essa comunicação em malha vai ter comunicações redundantes, eu posso ter várias configurações aqui, e a ideia é que os sistemas eles estejam todos conectados e se um determinado enlace cair, ele não vai comprometer a comunicação porque eu tenho um enlace adicional. Então, a configuração em malha ela é criada para fornecer alta disponibilidade de conexões. Então, aqui um exemplo da topologia ponto a ponto, eu tenho um nó e aqui eu estou passando por uma rede, e dentro dessa rede eu posso ter diferentes dispositivos, posso ter switches, posso ter roteadores, eu posso ter diferentes dispositivos de rede fazendo a comunicação aqui. Mas, do ponto de vista dos roteadores, é como se eu estabelecesse uma comunicação virtual ponto a ponto entre o nó 1 e o nó 2, tá? Eles podem compartilhar o canal de comunicação com outros, não pode compartilhar o canal de comunicação com outros dispositivos, tá? Então aqui eu tenho uma comunicação, um canal dedicado, exclusivo, entre um dispositivo e outro. Então, como todos os quadros só podem viajar de um nó para outro nó, então a comunicação ponto a ponto ela é muito simples. As funções das camadas, a função da camada de controle de acesso ao meio, ela é muito simplificada, então não tem muita complexidade, então eu tenho menos processamento, é uma comunicação muito rápida. Já quando a gente fala de topologias de LAN de redes locais, nós temos outras configurações. Então, as primeiras redes Ethernet, elas surgiram com a topologia de barramento. Então, o que tinha na época? Eu tinha um cabo que era, aqui a gente está falando das primeiras tecnologias Ethernet, ela usava um cabo coaxial, e esse cabo coaxial, esse canal de comunicação, ele era compartilhado entre os diferentes dispositivos da rede. Então aqui eu tenho um terminador, esse terminador ele serve para terminar esse cabo, então quando a eletricidade, o sinal chega ali, ele é terminado, ele é contido para ele não voltar a se propagar no meio. Então eu tenho dois terminadores nas extremidades, eu tenho um conector do tipo T aqui no meio da comunicação, fazendo a ligação desse dispositivo com o canal de comunicação. Então, aqui o sinal é colocado no canal e esse sinal ele se propaga chegando a todos os dispositivos. Então, se esse dispositivo está encaminhando os dados, todos os outros dispositivos eles vão receber a comunicação, mesmo que eles não sejam o destinatário desta comunicação. Quando a gente fala de topologias de comunicação em barramento, nós temos um problema que é o problema do canal de comunicação compartilhado. Então, se vários dispositivos eles precisam acessar o mesmo canal de comunicação, eu não posso ter dois dispositivos conectados a esse canal ou enviando dados para esse canal ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem uma função muitíssimo importante da subcamada de controle de acesso ao meio. Nessa mesma época, a gente tinha as redes Token Ring, e essas redes Token Ring, ela era aqui eu tinha um dispositivo, então a topologia lógica ela é em anel, tá?
e aí eu tinha um dispositivo central que ele gerenciava essa comunicação, e todos os nós também encaminhavam a comunicação para o próximo, por meio do mesmo canal de comunicação. Então eu tinha um canal de comunicação que ele era compartilhado, tá? E aí eu podia ter só um dispositivo encaminhando informações por vez. Aí ele usava uma estratégia de token, onde o token passava para o próximo dispositivo e esse dispositivo tinha direito a fazer o encaminhamento dos pacotes. Então só podia encaminhar mensagens para o canal de comunicação quem tivesse a posse desse token. Então, na comunicação em anel, cada sistema é conectado aos seus respectivos vizinhos para formar um anel, né? Então, essa é a forma virtual de se enxergar. Hoje, a comunicação em anel, ela é utilizada por provedores de serviços para fechar enlaces de comunicação, permitindo redundância nas comunicações. E a topologia em estrela, ela vem substituindo, para substituir essa topologia em barramento. Então, antigamente a gente tinha um dispositivo, o hub, e esse hub ele fazia a comunicação, a topologia física dele era uma topologia em estrela, onde esse hub ele era um dispositivo central e cada um dos nós se conectava a ele. Só que dentro do hub ele se comportava como se fosse um barramento, onde cada interface de rede chegava no mesmo barramento de comunicação e se propagava para os diferentes dispositivos. Aqui eu vou mostrar um exemplo de como funciona uma comunicação. Então aqui eu tenho uma topologia física em estrela, né, que é a topologia para mostrar o funcionamento da topologia em estrela, só que utilizando o hub eu tenho a comunicação acontecendo por meio de como se fosse uma topologia em barramento. Então o que acontece? Eu vou mandar um pacote do PC0 para o PC2, tá? E aí esse pacote ele vai para o hub, chegou no hub, e dentro do hub é como se fosse um barramento. Então, voltando para a nossa apresentação, dentro do hub vai acontecer isso aqui. É como se as interfaces de rede do hub estivessem ligadas ao mesmo barramento, o sinal vai chegar nesse barramento e vai se propagar chegando para os diferentes dispositivos. O hub ele não executa funções da camada de enlace, então ele não vai fazer o desencapsulamento e reencapsular, ele simplesmente vai propagar as mensagens para os próximos nós. Então vamos ver isso acontecendo. Então o PC0 encaminhou a mensagem para o hub vai, dentro do hub, a mensagem vai chegar nos diferentes barramentos e vai chegar para todos os dispositivos. Então, se você notar, chegou no 4, no 3 e no 1. Esses dispositivos, então a camada 2 vai fazer o quê? Vai desencapsular o pacote. Então, vou mostrar aqui o pacotinho. Se eu der um clique, ele vai mostrar as informações. Então, aqui tem as informações da camada 3 e tem as informações da camada 2. Então, a camada de enlace, ela vai observar o cabeçalho da camada de enlace. O que está escrito nesse cabeçalho? Bom, está escrito que o endereço de origem, então, aqui eu tenho um frame, eu tenho um quadro destinado ao endereço MAC, então ele saiu desse endereço MAC e chegou nesse endereço MAC. Então, se o endereço destinatário for igual ao endereço do próprio dispositivo, então ele vai aceitar o quadro, vai processar o quadro, vai aceitar o quadro e entregar para a camada superior. No caso dos outros PCs, o quadro ele não era destinado ao endereço MAC da placa de rede desse dispositivo. Como ele é um dispositivo final, ele simplesmente descartou o pacote.
E aqui a gente tem uma outra topologia que é a estrela estendida. Então aqui eu teria um dispositivo, por exemplo, o dispositivo, um dispositivo switch. Não faça isso com hub, por favor. E aqui a gente tem um outro dispositivo de switch. O que acontece se a gente trocar o hub por um switch? Então aqui no meu exemplo, o que eu vou fazer? Vou apagar a minha simulação, vou apagar o hub, vou trocar o hub por um outro dispositivo que é um switch. Então, quando eu troco o hub por um switch, eu estou trocando um dispositivo, o hub, que é um dispositivo de camada física, por um switch, que é um dispositivo de camada de enlace. Na camada de enlace, o que acontece? Esse switch ele vai processar os quadros e ele vai entregar apenas na interface de rede do dispositivo destinatário. Então vamos lá, vou mandar um pacote do PC0 para o PC2. O que vai acontecer agora? Aqui nós temos a topologia física estrela, a mesma do hub, mas dentro do switch ele implementa a topologia lógica estrela também. Então, o pacote que ele é destinado, primeiro eu tenho um processamento ARP, nós vamos falar nas próximas aulas. Então aqui eu tenho o que eu tenho aqui. Eu vou abrir esse pacote, esse quadro, né? Aqui eu já tenho o quadro montado. O quadro ele tem o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. Então ele vai colocar o que? Na camada física eu vou colocar na interface Fast Ethernet, que é a única interface disponível para esse PC. Então quando chegar no próximo dispositivo, chegando no próximo dispositivo, o switch vai processar. Então, peguei o quadro da camada física, processei e observei. Quem é o destinatário? Então, chegou desta interface de rede e o destino é esta interface de rede com este endereço MAC. O switch tem uma tabela de MACs, aonde ele vai verificar que o endereço MAC dessa placa de rede, onde ele vai verificar que esta placa de rede está conectada na interface Fast Ethernet 04. Observando aqui, eu vou olhar o switch, eu vou olhar a tabela MAC dele, e na tabela MAC dele, eu posso observar que eu tenho o endereço Fast Ethernet, o endereço MAC com final 10.7e está conectado na Fast 01 e a interface C2B3 está na Fast 04. Então, esse endereço é o endereço do destinatário deste quadro. Então, o switch vai colocar somente na interface destinatária. Aí os outros PCs, eles não vão receber a mensagem. Isso é importante porque nessa comunicação eu posso ter comunicações simultâneas. Como o switch processa os quadros na camada 2, ele vai gerenciar o encaminhamento das mensagens pelo canal dedicado que está conectado ao dispositivo final. Então aqui não acontece o que nós chamamos de colisão. Eu vou pegar esse cenário. Vou replicar esse cenário. E vou colocar aqui do ladinho. Olha só, eu vou colocar duas comunicações, então aqui eu tenho uma comunicação
aonde eu tenho o PC0, se você observar aqui embaixo tem a comunicação, eu tenho o PC0 mandando uma mensagem para o PC2, tá? Aí eu vou mandar uma outra mensagem do PC1 também para o PC2. Vamos ver o que acontece. Da mesma forma, eu vou fazer a mesma comunicação com o cenário onde eu tenho o hub. Então, eu vou mandar do PC1 para o PC2. E aqui eu vou fazer diferente, eu vou mandar do PC1 para o PC3. São duas comunicações diferentes, tá? Então, aqui eu estou fazendo o encaminhamento dos pacotes do PC0 para o 2 e do PC1 para o 2, tá? Aqui nós vamos fazer a comunicação do PC0 para o 2, então aqui PC0 para o PC2, e no último caso, do PC1 para o PC3. Então, essa comunicação é independente dessa comunicação. Então, vamos rodar a simulação. Então, a mensagem vai sair do PC0 e vai chegar no switch. Aqui ele não mostrou, mas eu tenho também a mensagem do PC0 chegando no hub e do PC1 chegando no hub. Chegou no hub, aconteceu colisão no cenário do hub, tá? Por quê? Porque eu tenho duas mensagens saindo do PC1 e do PC0 e elas chegando simultaneamente no destinatário. No caso do switch, isso não aconteceu. No caso do switch, o switch gerenciou a comunicação do PC0 e do PC1. Então, ali aconteceu a primeira comunicação e o simulador vai mostrar a segunda comunicação acontecendo em tempos diferentes. Então, ó, as duas comunicações com o switch deram sucesso e a comunicação com o hub falhou. Então, o problema de você ter hub é que se eu tiver duas comunicações simultâneas, independente se a origem e destino são distintos, vai acontecer o efeito de colisão. Na comunicação, na topologia em estrela, então aqui eu tenho um switch que se conecta a um outro switch. Quando a gente fala de topologias também, a gente tem a direção da comunicação, e quando a gente fala de direção de comunicação, nós temos três direções possíveis. Aqui ele não está falando da comunicação simplex, mas a simplex eu tenho uma única direção. Então, eu tenho um dispositivo que vai encaminhar pacotes para outro dispositivo, é uma única direção possível, tá? Não acontece o retorno dessas informações. Então, isso aqui é a comunicação simplex. Então, isso é a comunicação simplex. A comunicação half duplex, eu tenho a comunicação de um dispositivo com o próximo também, com o próximo dispositivo. A comunicação vai e volta. Só que isso não acontece ao mesmo tempo. Então, eu posso ter um único dispositivo enviando por vez. Então, eu estou em estado enviar dados ou em estado receber dados, tá? Essa comunicação half duplex, ela é muito comum em rede sem fio. Por quê? Porque a rede sem fio, eu tenho um canal compartilhado e essa rede sem fio vai funcionar de uma forma muito similar à topologia barramento usada nos hubs atualmente, né? Eu espero que não tenha mais hubs aí na sua rede, mas ela ainda é usada nos hubs. Quando eu tenho uma comunicação half duplex, eu só envio dados ou eu só recebo dados e um dispositivo por vez. Então, hoje, quem usa isso são as redes sem fio. A comunicação full duplex, eu tenho a comunicação que vai e volta nos dois sentidos simultaneamente. Isso é bastante comum
né, nas redes Ethernet utilizando cabos. Eu posso enviar e receber dados simultaneamente, tá? Então, é comum isso é comum nos comutadores, ou seja, nos switches Ethernet, que vão operar no modo Full Duplex. Aí, quando eu tenho um canal compartilhado, e por causa dos canais compartilhados, foi criada a subcamada de controle de acesso ao meio. Então, esse controle de acesso ao meio ele é importante para definir ou determinar qual é o dispositivo que vai enviar dados. Eu tenho um canal compartilhado. Aí, hoje a gente vai falar de rede sem fio, né? As redes cabeadas, elas não têm um canal compartilhado. Como não tem um canal compartilhado, não tem o problema de colisões na rede, né? Por isso que quando eu usei switch no exemplo anterior, não aconteceu a colisão, porque os canais são dedicados e o dispositivo central ele vai ele vai gerenciar a comunicação, ele vai desencapsular pacote, vai processar e aí vai fazer o encaminhamento necessário. Nesses canais dedicados e utilizando cabos Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, quase não ocorrem erros, quase não ocorrem colisões. Então, a gente não tem a necessidade de um controle de acesso ao meio, de uma correção de erros mais significativa. O que eu preciso? Preciso saber se aconteceu o erro, e se aconteceu o erro, eu descarto o pacote. No caso das redes sem fio, a gente tem um problema sério, que é o problema do canal compartilhado, e sempre que eu tenho canal compartilhado, podem acontecer colisões. Vamos revisar o cenário com o hub. Então, coloquei o hub aqui. Aqui eu tenho um canal compartilhado e o compartilhamento desse canal é feito dentro do hub, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem do PC0 para o PC4 e essa comunicação acontece com sucesso. Vamos ver. Vamos ver a comunicação acontecendo. Então, eu mandei para o hub encaminhou para todos os nós. Ok, se eu tiver um único nó comunicante, isso não é um problema. O problema acontece quando eu colocar mais uma comunicação. Vou colocar a comunicação do PC1 com o PC2. A primeira comunicação é do PC0 para o 4 e a segunda do PC1 para o PC2. Quando eu mandar mensagem, aqui não apareceu porque o simulador vai fazer esse controle, ele não vai mostrar o pacote do PC1 vindo para o hub. Mas a mensagem, a informação do PC1, ela passou para a camada física, chegou no hub e aqui no hub o que aconteceu? Aconteceu a sobreposição dos dois sinais. Então aconteceu uma colisão. Essa colisão é representada por esse foguinho dizendo que, ó, não deu certo, né? Aconteceu uma colisão, a mensagem ainda assim ela é propagada para os diferentes dispositivos, então eu tenho uma mensagem saindo do PC1 e que vai chegar em todos os outros e uma do PC0 chegando em todos os outros. Por isso que nesse cenário todo mundo recebeu um pacotinho, uma cartinha pegando fogo. Isso significa o quê? Que aconteceu uma colisão. Então a comunicação falhou, aconteceu falha na comunicação. Para evitar que isso aconteça, foi criada na camada de enlace uma subcamada de controle de acesso ao meio. E aqui a gente tem o controle de acesso ao meio com detecção de portadora. Quem que é a portadora? É o barramento. Então, a gente tem dois protocolos importantes, que é o CSMA-CA e o CSMA-CD. O CSMA-CA é o protocolo de controle de acesso ao meio com detecção de colisão. Então, como funciona esse protocolo? O dispositivo que vai mandar mensagem, ele vai escutar o canal. Então, ele vai observar o canal e verificar se ali está passando uma comunicação. Então, se estiver passando uma comunicação, ele não vai encaminhar dados, tá? Ele vai esperar.
Então, o primeiro passo é ouvir o canal de comunicação, eu vou verificar se nesse canal de comunicação está passando alguma informação. Se ele não detectar nenhuma informação passando, ele vai colocar a mensagem no canal de comunicação e ele vai ficar escutando para verificar se durante o processo ele só e vai verificar se durante o processo ele não percebe outra comunicação. Se ele perceber outra comunicação, ele para de enviar quadros, espera um tempo aleatório, que é chamado de back-off. Esse tempo aleatório é o tempo que ele vai ficar como se ele estivesse dormindo, e aí depois ele vai voltar a ouvir o canal para tentar encaminhar o quadro. Tá? A cada vez então, quando ele percebe um outro sinal no mesmo tempo em que ele colocou o sinal dele, significa que aconteceu uma colisão. É o que a gente chama de collision detection, que é o significado desse CD aqui no final. Isso é útil e é importante para canais com fio, tá? Então, nos canais com fio, eu consigo identificar a ocorrência de colisão. No entanto, quando a gente fala de rede sem fio, essa detecção não é simples, porque na rede com fio, a rede com fio funciona de outra forma. Na rede com fio, todos os canais estão ligados, então eu vou ter um barramento compartilhado, assim como eu encaminho mensagens e essas mensagens vão passar pelo canal de comunicação, todos os dispositivos vão receber. E eu vou receber a mensagem de todos os outros dispositivos. Então é suficiente que eu, placa de rede, ouça o canal de comunicação e perceba se está acontecendo uma outra comunicação, eu vou perceber. Mas nas redes com fio, mas nas redes sem fio, isso não é verdade. Então, um exemplo do que pode acontecer nas redes sem fio está nessa imagem. Aqui a gente tem 4 dispositivos. Então, o dispositivo 1, por exemplo, o dispositivo 2 tem esse alcance, tá? A antena dele tem esse alcance. E o nó 1, vamos imaginar que eu tenho esse alcance aqui. O que vai acontecer? Se o nó 2, se o C2, o computador 2, quiser mandar uma mensagem para o computador 1, ele vai mandar uma informação, um RTS, ele vai mandar um RTS, RTS significa Request to Send, tá? Olha só, eu quero mandar quadros para você, eu posso mandar quadros? Ok, ele vai dizer sim, pode mandar quadros porque não tem nenhuma comunicação acontecendo aqui. Então ele vai falar assim, ó, clear to send. Ok, eu posso, você pode encaminhar quadros para mim. Ok, aí esses dois dispositivos, eles começam a mandar mensagens um para o outro. Tá tudo muito lindo. Acontece que esse aqui é o raio de abrangência de alcance desse dispositivo C2, tá? Então esse pontilhado vermelho é o alcance do C2. A comunicação do C2 está alcançando o C1 e também está alcançando o nó C3. Quando o C2 estiver mandando dados para o C1, o C3 ele vai perceber que está acontecendo uma comunicação, porque o sinal ele vai chegar até aqui, ele vai perceber que está acontecendo uma comunicação e ele não vai tentar mandar dados no canal. Tá ótimo. O problema é que quando o C2 parar de mandar dados e o C1 mandar, veja que o C3 está bem no limite do alcance do C2. Então, o alcance do C1, que é equivalente, ele vai passar mais ou menos aqui assim. Então, a placa de rede do C3 não vai perceber a ocorrência dessa comunicação. E aí, C3, sabendo que não tem comunicação nenhuma acontecendo, ele vai tentar se comunicar com o C4. Nesse momento, ele vai pedir para o C4, olha só, C4, eu posso mandar dados para você? Vai mandar um request to send. O C4 vai dizer, sim, ok, eu estou limpo, clear to send.
e vai mandar. E aí esse dispositivo vai mandar quadros para esse dispositivo, para o C4, e eventualmente o C2 pode mandar dados para o C1. Quando C2 e C3 estiverem mandando quadros ao mesmo tempo, vai acontecer uma colisão. Então aqui a gente tem dois problemas sérios da comunicação sem fio, que é o problema do terminal exposto, aonde o C3 está exposto à comunicação do C2, e o problema do terminal escondido, porque C3 está escondido de C1. Ele não percebe a comunicação que está acontecendo em C1. E o C4 não percebe a comunicação do C2 e do C1. Então, eu tenho o problema do terminal exposto, onde C3 e C2 estão expostos um à comunicação do outro, e o problema do terminal escondido, aonde C3 não percebe C1 e C2 não percebe C4, tá? Então, esses problemas, eles geraram a necessidade de criar um protocolo diferente para controle de acesso ao meio em rede sem fio. Então, o CSMA-CA, ele vai tentar prevenir colisões, porque ele não consegue detectar colisões. Por que ele não consegue detectar? Por causa do problema do terminal escondido, tá? Então, ele vai para tentar prevenir, ele vai mandar um request to send e um clear to send, mas, eventualmente, pode acontecer colisões nas redes sem fio também. Aí existem outros acessos que são acessos controlados. Esses acessos controlados aconteciam em redes legadas, como Token Ring e ArcNet, e eles usavam, no caso do Token Ring, ele usava a ideia de um token e só podia mandar a informação quem tinha posse do token. Então eu tinha um dispositivo central, esse dispositivo central controlava esse token e ele dava permissão para encaminhamento dos pacotes para cada nó consecutivamente, tá? Então, o CSMA-CD. O CSMA-CD, como ele funciona? Então, ele é usado nas LANs Ethernet herdadas ou legadas, ou seja, as redes que utilizavam antigamente. Hoje, ele ainda é implementado para comunicação, para retrocompatibilidade, tá? Funciona no modo Half Duplex, onde apenas um dispositivo envia ou recebe de cada vez. Então, ele usa o processo de detecção de colisão, que eu já expliquei o funcionamento, para controlar quando um dispositivo pode enviar mensagens por vez. Então, primeiro vai escutar o canal. Então, dispositivos que transmitem simultaneamente resultarão em colisão. Então, o primeiro passo do CSMA, vou ouvir o canal. Se eu detectar alguma colisão, eu vou esperar um tempo aleatório, chamado de back-off, e aí depois eu vou ouvir o canal de novo, tá? Se o canal não tiver, não apresentar nenhuma comunicação acontecendo em um determinado instante, ele tenta transmitir, né? Então, os dispositivos, eles detectam a colisão. Como que ele detecta? Ele fica ouvindo o canal e vai verificar se aconteceu uma colisão durante o tempo da comunicação. Se aconteceu, ele vai aguardar um período até aleatório, chamado de back-off, e aí ele vai tentar retransmitir os dados. Antes de tentar retransmitir os dados, ele vai ouvir o canal novamente. O CSMA-CA é usado pelas WLAN, é implementado no padrão 802.11, funciona também no modo Half Duplex, onde apenas um dispositivo envia ou recebe por vez. Ele vai tentar prevenir a colisão, né? Uma vez que é muito difícil, é bastante comum o problema do terminal escondido. Então, ele vai tentar controlar quando o dispositivo pode enviar e o que acontece se vários dispositivos enviarem ao mesmo tempo. Então, uma vez que aconteceu uma colisão, eu estava escondido do terminal, eu não percebi que tinha uma comunicação ali, aconteceu a colisão mesmo assim, então o CSMA-CA ele vai identificar, vai informar que aconteceu uma colisão e, enfim, os protocolos vão tentar retransmitir os dados.
Ao transmitir, os dispositivos também incluem uma duração de tempo necessária para a transmissão. Então, é como se eu estabelecesse uma comunicação e eu preciso receber respostas no tempo determinado, tá? Dispositivos na mídia ou no canal de comunicação compartilhado recebem as informações de duração do tempo e sabem por quanto tempo essa mídia vai ficar disponível para aquela comunicação. Então, eu sei se tem uma comunicação e quanto tempo aquela comunicação vai durar. Então, nesse vídeo, nós detalhamos um pouco o processo de comunicação na camada de enlace, então algumas das funções da camada de enlace, falamos sobre topologias, falamos sobre comunicação half duplex e full duplex e tentamos explicar um pouquinho sobre como funcionam os protocolos de controle de acesso ao meio, CSMA-CD, que é implementado nas redes Ethernet com fio, e CSMA-CA, que é implementado nas redes Wi-Fi.